Paz, meus amados. Estamos de novo aqui no canal para nós fazer mais um estudo da Palavra de Deus, a qual nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Para quem não me conhece, sou Oralino Moraes, seu irmão em Cristo. Estamos aqui para fazer leitura da Palavra de Deus e trazer entendimento sobre as nossas vidas, sobre a Palavra de Deus. Todo mundo fala que, todos os pregadores falam que vamos passar pela grande tribulação, que muitos vão passar pela grande tribulação, que vai haver uma grande tribulação nos dias da vinda de Jesus. E nós vamos ter um tema aí bem polêmico também sobre a vinda de Jesus. Fique preparado aí, se inscreva no canal aí que vai ter um vídeo aí falando sobre a vinda de Jesus e vocês vão se surpreender com o que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus. Qual nunca ninguém explicou para nós. Vamos trazer aí sobre a luz do Evangelho, sobre a palavra escrita aqui, ó. O que importa é o que a Bíblia diz, não é o que dizem, ou o que eu acho, ou o que eu penso, mas sim o que a Bíblia está falando. Vamos fazer então a leitura da palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação, se ela vai acontecer no futuro, como falam, que todos os pregadores falam que é para o futuro, que vai haver uma grande tribulação. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos para a palavra. Mateus 24:1, que diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então aqui eles estavam saindo do templo, Jesus estava saindo do templo. Os discípulos de Jesus se aproximaram dele para mostrar toda a gloriosa estrutura do templo, aquele monumento histórico. E então a conversa ali começa um diálogo ali, Jesus e seus discípulos. Vamos ver o que eles conversam sobre essa grande tribulação. Mateus 24:2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele estava falando sobre a questão da vinda da grande tribulação, que ia ser destruído todo o templo e não ia ficar pedra sobre pedra, que tudo ia ser destruído. Então ele já estava comentando sobre essa grande tribulação. Mateus 24:3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos novamente. O diálogo ainda continua com os seus discípulos. Em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O fim do mundo aqui, irmãos, não é o fim do mundo cosmos, do todo o planeta Terra, não. É o fim dos tempos, do Aion, é o fim dos tempos daquela era. Então nós temos que entender essas coisas aí. No original aqui é o Aion, não é cosmos, não. No original aqui é um período de tempo. Então ali, vamos ler de novo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então ali ele está falando, trazendo orientação aos seus discípulos. Mateus 24:4. E Jesus respondendo, Jesus deu uma resposta a ele, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, que ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não era o fim da grande tribulação. Então todos os acontecimentos, guerra, fome, pestes, tudo isso ia acontecer e não era o fim. Mas ele está explicando ali aos seus discípulos. Mateus 24:19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Então a grande tribulação ia ser terrível. Então ele estava falando
das que estavam grávidas e as que tinham criança pequena, porque a tribulação ia ser terrível. Mateus 24:20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Se isso fosse para o globo terrestre, para todo mundo, para toda a igreja, por que adiantaria fugir? Fugir para onde? Porque a nossa fuga não acontece no inverno. Por que no inverno? Porque no inverno é muito frio. Era muito frio. Então as que amamentavam, que tinha criança pequena, iam o seu sofrimento terrível. E ele chega dizendo que isso vai acontecer no futuro. Ali, ó, e que é para todo o povo. Mas aqui a grande tribulação era para o povo de Israel, não era para todo o povo, para nós nos dias de hoje não. Porque se fosse assim, nós não guardamos sábado. Ele diz que para que a nossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque o judeu, aí nós vemos que era só para o judeu, porque os judeus eles não saem de casa no sábado, porque era a lei de Moisés, que era terrível naquela época. Se quem fizesse qualquer coisa no sábado, era apedrejado, era transgressor da lei. Então não podia nem sair caminhar longe de casa no sábado. E não se fazia nada no sábado. Então para isso, por aqui nós começamos a ver que isso era somente a grande tribulação para o povo de Israel, não era para o futuro não. Senão, aqui o sábado já não tem, para nós hoje não tem mais valia. Já não vale, nós não guardamos mais o sábado. Mateus 24:21. Porque haverá então grande aflição, aqui diz aflição, mas a outra tradução diz a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora, e vai haver de novo. É isso que está escrito? Não é não. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Então não vai haver outra tribulação. Só houve aquela daqueles dias, nos dias lá dos discípulos, qual Jesus estava orientando eles. E os pregadores, os teólogos ficam ensinando aí para o povo, dizendo, pondo medo no povo, dizendo que vai haver uma grande tribulação, porque muitos vão ficar na tribulação. Mas aqui nós entendemos que tudo isso é uma falácia e há um engano sobre essa mensagem aqui, sobre essa palavra, porque não é para o futuro não, isso aqui já é passado. Então aqui diz então, ou então Jesus mentiu, porque ele falou que não há de haver outro, não vai haver outro. Então se disser que vai haver, então a palavra de Jesus não tem valor nenhum. Mateus 24:33. Igualmente quando virdes, falou que ia ver, eles iam ver essas coisas. Então seus discípulos, ele está falando, seus discípulos iam ver todas essas coisas, saber que ele está próximo às portas. Então, se isso transportar para o futuro, então os discípulos vão ter que estar vivos ainda para ver essas coisas acontecer. Então não tem nenhuma possibilidade de isso acontecer no futuro. Porque senão os discípulos vão ter que estar vivos ainda, eles estão vivos em algum lugar aí para ver todas essas coisas. Então não tem lógica nenhuma, se você parar um pouquinho para pensar, raciocinar, que isso não tem como ser para o futuro. Porque senão os discípulos que iam ver ali, senão Jesus ele vai passar por mentiroso. E eu acredito que o nosso Cristo ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Igualmente, quando ouvirdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então eles iam ver essas coisas acontecer. Se os teólogos ficam pregando que isso vai ser para o futuro, a igreja fica jogando para o futuro, então os discípulos vão ter que estão vivos em algum lugar aí ainda para ver essas coisas acontecer ainda. Então Jesus ele mentiu, ele foi um falso profeta, ele não falou a verdade. Então isso nós temos que ter entendimento, porque o nosso Jesus ele é verdadeiro e ele não é mentiroso, ele não mente. Então aqui está as contradições do que é ensinado por aí.
Mateus 10, 23. Quando, pois, vos perseguirem, vós quem? Os discípulos. Nesta cidade, a cidade lá de Israel, lá onde eles estavam, fugir para outra. Ora, fugir para outra. Então, se a grande tribulação era para todo mundo, adiantaria fugir para outra cidade? Então, tem que ter raciocínio, pensar. Então, não adiantaria fugir, porque a tribulação ia estar em qualquer lugar, se fosse para todo mundo. Então, era para Israel naqueles dias. Não tem nenhum cabimento que isso cabe para o futuro. Então, fugir para outra, porque em verdade, ó, é em verdade ou é em mentira? Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer, ó, não acabareis de percorrer as cidades de Israel, em Israel, sem que venha o Filho do Homem. Então, se eles não iam acabar de percorrer as cidades de Israel sem que todas essas coisas acontecessem. Então, se jogar isso para o futuro, então os discípulos vão ter que estar vivos e Jesus é mentiroso. Que eu, particularmente, acredito que o meu Cristo, o que eu sirvo, ele é verdadeiro. E essa grande tribulação foi para os dias dos discípulos, os dias de Jesus. Não tem nada a ver com o futuro. Esse é engano e estão ponharam medo na igreja, o qual eu acreditei muito tempo nessas coisas. Mas quando eu fui examinar as escrituras, eu vi que ela fala todo ao contrário, totalmente diferente. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então ia chegar o fim, quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, em testemunho e a todas as nações, então virá o fim. Mas em todas as nações, quais nações? Irmãos, temos que entender que na época eram as nações israelitas. Em todo o mundo era o mundo de Israel, não era um mundo global, era um mundo habitável daquela época. Aí eu já vi muitos dizer assim, muitos pregadores, mas o evangelho não foi pregado a todo mundo. Então nós temos que acreditar no que está escrito, não no que dizem por aí, no que acham, ficam aí no achismo, acham que é isso, acham que é aquilo, mas não examinam a escritura, ficam falando coisas que não tem nenhuma certeza. Então o evangelho seria pregado a todas as nações, então viria o fim. Colossenses 1:23, olha o que está escrito aqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e a do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o evangelho já foi pregado, isto já é consumado, já é passado, e o evangelho já foi pregado. Então o fim da grande tribulação ela já aconteceu. E aqui os ensinadores ficam ensinando, os pastores ficam ensinando que vai ser no futuro, vai ter uma grande tribulação, mas não leem e não explicam essas coisas aí. Por isso que eu fico pregando, fico falando desta palavra para trazer um entendimento, a tirar muitas pessoas do engano que estão sofrendo aí com medo da grande tribulação, com medo das coisas, até com medo de Deus, irmãos. Sendo que Deus ele nos ama e nos escolheu para ser eleito, para ser filho. Então não tem nenhuma possibilidade disso aí acontecer no futuro. Mateus 24:16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estavam na Judéia, então se nós fôssemos global para todo mundo, a grande tribulação, nós tínhamos que ir lá na Judéia para fugir para os montes. Olha se isso aí tem lógica, tem cabimento, uma coisa dessa. E adiantaria fugir para os montes? Aqui Jesus está falando que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque era local, era uma grande tribulação para aqueles dias, e era local para a Judéia, Jerusalém, para as cidades de Israel.
Então por isso que ele estava orientando os seus discípulos. Mateus 24:34. E em verdade. Então se Jesus não falou a verdade, então não adianta nós estar lendo a Bíblia. Daí pegar a Bíblia e jogar fora. Ó. E em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E quando ele fala esta geração, é a geração dos discípulos, a geração de Jesus. Não é esta geração que nós temos, é aquela geração. Era a geração deles. Então não tem como, irmãos, ser para o futuro. A grande tribulação ela já passou. E tem muito crente aí com medo da grande tribulação, porque vai ficar muita gente para a grande tribulação. Eu já tenho vídeo no canal aí explicando que o juízo já aconteceu. Quem tinha que ser condenado foi condenado, aqueles eleitos foram eleitos. Não existe mais isso, irmãos. Isso aí é passado. Então leia com atenção, assista o vídeo com atenção, volta o vídeo, assista, analise na sua Bíblia. Então aqui diz, ó, então nós vemos aqui. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Então é todas, quando é todas, todas. Então não ficou nenhuma para depois. Não tem como ser para o futuro. Se nós continuar dizendo que isso é para o futuro, então nós estamos chamando Jesus de mentiroso, porque então ele mentiu quando ele falou isso. Porque era para aquela geração. E a geração, ele biblicamente falando, uma geração duraria em média 80 anos, no máximo. Então, é não entender a palavra de Deus e acreditar em tudo que falam. Eu também acreditava em tudo que me falavam, ficava com medo da grande tribulação, de Jesus voltar e eu ficar mas não entendia. Mas quando me coloquei diante de Deus, com uma revelação do Espírito Santo, começar a entender a palavra de Deus, e começamos a entender essas coisas, que não existe possibilidade nenhuma de ser para o futuro. Ela já aconteceu, já é passado, já está tudo consumado. Cristo ele foi perfeito em tudo, e ele fez tudo para nosso melhor, para a nossa salvação. E ele jamais quis botar medo em nós. Jamais deixou uma palavra para pôr medo em nós. Mas os pastores, os ensinadores ficam ensinando, os pregadores, que vai haver uma grande tribulação no futuro. Então, essas palavras aqui de Jesus foram mentirosas, então. Fique todo com Deus, era isso que nós tínhamos para hoje. Que Deus abençoe aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os teus amigos aí, para que todas as pessoas sejam alcançadas com esse entendimento da graça de Cristo. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo.